Sobre esses anúncios que foram feitos hoje, inclusive sobre o Remdesivir, a gente conversa agora com o diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. Ele vai nos ajudar a tirar todas as dúvidas sobre esse medicamento, o Remdesivir, e também falar um pouquinho sobre o registro da vacina de Oxford. Presidente, seja muito bem-vindo, é um prazer falar com o senhor ao vivo. Eu queria primeiro que o senhor deixasse bem claro quais foram os requisitos e benefícios que levaram, de fato, a equipe da Anvisa a aprovar esse medicamento. Uma ótima tarde. Boa tarde, a Anvisa agradece mais essa oportunidade que a CNN nos concede. Como hoje eu acho que todos acompanharam e a CNN transmitiu ao vivo a versão integral, a transmissão integral da explanação dos gerentes gerais de medicamentos, de fiscalização e de monitorização da Anvisa, são quesitos extremamente complexos, porém tentamos hoje traduzir para a população de maneira a que pudesse ser bem compreendido. Em linhas gerais, o que dizemos é que é uma medicação, de fato, de um uso bastante específico, ela é destinada a uma população hospitalizada, ela também tem um custo, sabemos é um custo elevado, portanto, será providenciada, será adquirida, como é em qualquer outro país do mundo que tem registro pelos órgãos governamentais, é aquilo que acreditamos, e possui também indicações clínicas bastante específicas. Então, ninguém pensará em comprar Remdesivir em farmácia. Isso não vai acontecer. E o fato que foi preponderante em nossa análise levou em consideração um momento bastante delicado que o Brasil atravessa. Portanto, se temos uma medicação em que podemos constatar a segurança e temos os índices de eficácia que apontam fatores positivos na população hospitalizada em UTI, não há por que não efetuar o registro. Então, o registro vinha sendo analisado e no dia de hoje, nessa sexta-feira, tivemos essas duas boas notícias. Então, se fosse uma situação normal, eu diria que o sentimento seria de alegria, mas não podemos ter, não é alegria, porque temos um cenário muito adverso. Então, o sentimento, na verdade, é esperança. Esperança é o sentimento que define o nosso pensamento no dia de hoje. Doutor Barra Torres, aqui é Carla Vilhena. Eu quero cumprimentá-lo, ao senhor como médico, por esse momento que nós estamos vivendo na pandemia, em que nós devemos tanto a esses profissionais da saúde, e também cumprimentar os funcionários da Anvisa por todo o trabalho que vem desenvolvendo. Eu estou lendo aqui, inclusive, agora a nota da presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, agradecendo todo o trabalho que vem sendo feito conjuntamente com a Anvisa, no sentido de que a gente possa enfrentar essa pandemia que tanto mal já nos trouxe ao Brasil. Eu gostaria de falar ainda mais um pouco sobre o Remdesivir. Vendo a explanação que nós transmitimos hoje na CNN, vi que houve 3 estudos que embasaram a decisão da Anvisa. Um desses estudos, feito pelo Instituto Americano que trata de alergias e doenças infecciosas, e os outros 2 foram conduzidos pela Gilead, pela empresa farmacêutica que produz, que detém, inclusive, a patente de uso do Remdesivir. Eu gostaria de saber em que esses estudos foram conclusivos, foram determinantes para que a Anvisa tomasse essa decisão, já que, como o senhor mesmo mencionou, não se trata de um remédio contra a Covid, mas de um tratamento que possibilitou diminuição apenas do tempo de internação. Isso foi bastante significativo, então, a ponto de a Anvisa determinar o uso agora no Brasil desse medicamento? Olha, Carla, foi muito significativo. Gostaria até de me estender um pouquinho mais nessa resposta, porque é importante também que outros conceitos estejam na mente, principalmente da nossa população. Infelizmente, no dia de hoje, nós tivemos, logo depois, tanto do anúncio do registro da vacina da AstraZeneca, e eu quero pontuar, a vacina da AstraZeneca é hoje presente no território nacional a única vacina que possui registro de uso amplo. A Pfizer também tem o registro, mas a Pfizer ainda não está presente no Brasil. Não temos doses da Pfizer no Brasil. Da AstraZeneca nós já temos. Então é uma notícia de grande impacto. Tivemos também a notícia do Remdesivir. O Remdesivir
pelo que os estudos apontaram, ele consegue reduzir em número de dias a hospitalização em UTI. E todos nós não desejamos de maneira nenhuma que nenhum de nós, nem qualquer ente querido ou amigo ou pessoa conhecida nossa, ou quem quer que seja, tenha de passar pela dificuldade, pela luta pela vida que é um leito de UTI. Então, é importante, é uma medicação específica, é uma medicação de uso bastante especial, mas é uma grande notícia. E o infelizmente que eu disse no início da minha frase é que os negacionistas da esperança não perderam tempo. Partiram imediatamente para a imprensa logo depois da nossa notícia para justamente apontar situações que nós sabemos. É claro que nós não estamos trabalhando com milagres, conforme foi até citado. Não é nenhum milagre. Realmente não é. O milagre é um fenômeno estudado no Tribunal da Causa dos Santos, na Igreja Católica, por exemplo. O método científico trabalha com informações científicas. E tanto as do Remdesivir quanto as da vacina da AstraZeneca levaram a essa mesma equipe técnica que você cada vez mais vai conhecendo através das reportagens, tivessem segurança de atestar e colocar a sua responsabilidade objetiva na seguinte informação: use porque foi verificado pela Anvisa. Reparem também, eu também hoje já tive conhecimento que sofri críticas na imprensa por não ter sido eu a dar a notícia e se isso representava alguma coisa. Olha, eu estava agora há pouco no telefone tendo o privilégio de cumprimentar as pessoas que estiveram hoje junto com o Dr. Gustavo Mendes, os nossos gerentes gerais. Não estava lá porque a notícia é deles, é uma notícia a nível de gerência geral, não de diretoria colegiada. Vamos lembrar o registro da Pfizer. O registro da Pfizer foi noticiado também pelo Dr. Gustavo Mendes, não havia um diretor sequer presente. Então, vamos ver que na hora desse gol de placa ser marcado, quem tem que marcar é o atacante, não o Cartola. Então, por esse motivo, não estávamos presentes. Mas são, tanto o Remdesivir quanto a vacina, armas nessa luta contra a Covid-19 que a Anvisa garante, atesta, se responsabiliza e vai acompanhar. Presidente, só para finalizar essa parte polêmica, uma questão que gerou dúvidas também foi em relação à Organização Mundial da Saúde, que não recomendava esse medicamento. Agora, qual que era a diferença entre a recomendação da Organização Mundial da Saúde e o que a Anvisa conseguiu determinar a partir dos testes analisados por vocês? Uma excelente pergunta. E a Anvisa, conforme esse belo mapa planisfério que vocês acabaram de mostrar aqui na CNN, a Anvisa está ombreada com os Estados Unidos da América, Canadá, toda a Europa e a Índia. Então, com certeza, países que ou detêm a expertise incontestável na fabricação de insumos e de vacinas, me refiro à Índia, e também a Índia, que integra essa comunidade científica aonde está ali a Europa e a América do Norte. Portanto, são decisões tomadas aqui no Brasil que são espelhadas pelos países que estão sempre buscando melhores respostas para atender às suas populações. A Organização Mundial de Saúde, ela tem sim uma preocupação, uma abrangência, um olhar global. O fato de não ter ainda estabelecido um juízo de valor final quanto ao uso do Remdesivir não quer dizer que isso não venha a acontecer ou também não quer dizer nenhuma preocupação ou óbice à análise que concluímos e divulgamos no dia de hoje. A população pode ter tranquilidade quanto a isso. Doutor Barra Torres, hoje, durante a coletiva, Gustavo Mendes, seu gerente de medicamentos, falou sobre outros medicamentos e vacinas que estão sendo avaliados no âmbito da Anvisa e que estão recebendo a documentação e estão em andamento. E ele citou vacinas que estão sendo desenvolvidas por 3 universidades brasileiras e que já estão também submetendo, de alguma forma, seus estudos à Anvisa. Ele citou uma da Universidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, outra da UFMG, Minas Gerais, a Federal de Minas,
Minas e a Federal do Rio de Janeiro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre tanto essas vacinas que foram citadas, outras também de outras marcas internacionais, mas principalmente essas que seriam vacinas brasileiras, e também com relação ao soro produzido no Instituto Butantan, que também está sendo desenvolvido para tratamento, trazendo anticorpos, né, um tratamento imunológico para doentes de Covid. Se o senhor pudesse falar um pouco, porque hoje até nós fomos um pouco pegos de surpresa com o anúncio da Anvisa e esperávamos alguma notícia também em relação ao soro do Butantan. Olha, você veja que os negacionistas da esperança devem estar tendo um mau dia no dia de hoje, porque são muitas notícias boas dadas num único dia, numa única sexta-feira, né? Então, que bela sexta-feira é essa, é claro, diante desse quadro tão difícil que nós atravessamos. Mas veja que todos esses procedimentos que você colocou, Carla, estão sob a nossa análise. Nós temos aí os protocolos vacinais, portanto, aqueles que agem numa prevenção à doença, e temos também o soro sendo desenvolvido no Instituto Butantan. Lembrando que soro não é prevenção, soro é tratamento. Isso nada mais é do que o reflexo da capacidade do brasileiro, em qualquer área de atuação, estamos falando da área da ciência, mas poderia ser qualquer área, de buscar soluções e tornar isso concreto. Então, queremos crer, sim, que num prazo, veja bem, há ainda uma fase inicial na questão das vacinas, ainda vai ter um decurso de prazo aí, mas, por exemplo, o soro já está numa fase mais adiantada. Então, queira Deus que em breve, numa outra sexta-feira ou outro qualquer dia, talvez com um grau maior ou menor de surpresa, aí não sabemos, possamos noticiar o registro ou o uso emergencial dessas substâncias que você citou. Tanto as vacinas das universidades, aqui a minha saudação à área acadêmica brasileira, e bem como também o Instituto Butantan, centenário nessa luta contra as doenças e que certamente também vai oferecer um bom produto com o soro anti-Covid-19. É aquilo que acreditamos firmemente e nada de negacionismo de esperança. Presidente, sobre a vacina de Oxford, né, agora desenvolvida então aí com a Fiocruz, eu queria saber se esse processo de registro definitivo, e essa é uma dúvida que vem com as pessoas que nos acompanham, se isso pode acelerar, na sua opinião, a produção, né? Qual é a principal diferença e benefício de se ter um registro definitivo aqui no Brasil, de uma primeira vacina contra a Covid-19 registrada definitivamente no país? Olha, o benefício para o produto em si é imenso, porque a Anvisa é uma agência acreditada no mundo todo. Então, essa vacina, ela coloca no rol de suas certificações a aprovação dada pela Anvisa. Então, para o produto, para a indústria, para a empresa, é ótimo ter esse atesto aqui no Brasil. Para o cidadão brasileiro, significa que não há mais nenhuma barreira regulatória para que esse produto seja finalmente disponibilizado para toda a população. Caberá agora à Fiocruz, e aqui os meus cumprimentos, meus respeitosos cumprimentos à doutora Nízia e à equipe que ela tão bem lidera, tão bem conduz, que possa agora colocar a sua linha de produção na sua capacidade máxima e, efetivamente, comparecer nos postos de saúde fornecendo essa vacina para que a população inteira possa se vacinar. Então, da parte da Anvisa, nós podemos dizer missão cumprida. O registro está dado, a possibilidade agora é plena e esperamos que em breve novos pedidos de registro possam acontecer. Existem aí situações, por exemplo, que certamente um pedido de registro da Coronavac, que ela já tem o uso emergencial autorizado, terá um caminho muito mais rápido e fácil a ser seguido. Eu quero crer que agora entraremos numa fase sequencial dessas boas notícias para a tristeza dos negacionistas da esperança. Doutor Barra Torres, o Leandro Rezende está no Rio de Janeiro, gostaria de fazer uma pergunta e depois eu também quero voltar com mais uma para o senhor. Leandro, por favor. Obrigado, Carla. Doutor Barra Torres, obrigado por estar conversando mais uma vez com a gente aqui na CNN. Queria te perguntar, hoje um dia de anúncios importantes, mas queria jogar um pouco para frente. O Ministério da Saúde, em fevereiro, anunciou que assinou um contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, que é produzida pela Bharat Biotech da Índia. Queria saber como é que está esse registro da Covaxin, o que falta para essa vacina ser aprovada também, já que o Ministério da Saúde comprou 20 milhões de doses. Olha, nós precisamos
da nossa matéria-prima de trabalho, ou seja, dossiês consubstanciados, informação sólida, para que nós possamos fazer exatamente aquilo que nós temos feito já até com uma certa rotina. Assim foi com Coronavac e AstraZeneca, uso emergencial, assim foi com Pfizer, registro, assim foi, noticiamos hoje, o registro de AstraZeneca. Então, precisamos sim de dossiês, de documentação sólida para que possamos analisar apenas isso, não só em relação à Covaxine, como Sputnik, enfim, ou qualquer outra que deseje e possibilite ter o uso aqui no Brasil. É isso que a gente precisa. Doutor Barra Torres, o senhor citou várias vezes agora durante a nossa conversa os negacionistas da esperança, temos os negacionistas da ciência também. Eu estava naquele domingo histórico em que a Anvisa fez com a sua reunião do colegiado a aprovação das nossas 2 primeiras vacinas para uso emergencial, a Coronavac e a vacina de Oxford. Hoje estamos participando também de mais esse dia histórico em que temos a aprovação de uma vacina para uso permanente, ou seja, a vacina de Oxford passa a ser nossa para atender ao povo brasileiro de todas as formas, e também do medicamento, que, como o senhor ressaltou aqui desde o início dessa entrevista, é um medicamento que é para tratamento da Covid em caso de hospitalização e que só vai poder ser aplicado dentro de hospitais. Ou seja, naquele domingo em que a gente acompanhou a primeira aprovação das nossas 2 vacinas, o senhor fez questão de colocar que não existia tratamento precoce. E hoje, com esse anúncio do primeiro medicamento para tratamento de Covid, o senhor também já começou aqui a nossa entrevista falando sobre isso. Não se trata de um tratamento precoce que alguém antes de ter a Covid possa tomar para se prevenir. Então, como o senhor falou, como nós temos feito aí um trabalho também aqui na imprensa de explicar muito claramente para as pessoas o que a ciência está trazendo de informação, gostaria que o senhor voltasse a falar sobre esse assunto e a gente colocasse exatamente para que serve o Remdesivir e ainda se há algum tipo de tratamento precoce hoje aprovado no mundo para a Covid-19. Bem, então vamos voltar aqui às origens, não é? Ao ponto básico, e esse é fundamental. Com vacina ou sem vacina, máscara, distanciamento social e higiene, boa higiene. Falamos da higiene das mãos. É claro que a higiene é um preceito geral. Com esse tripé, o uso das máscaras, inclusive a Anvisa esta semana divulgou uma resolução a respeito de máscaras, principalmente para o ambiente aeroportuário. Já está sendo divulgada, a CNN, inclusive, divulgou muito bem hoje de manhã a respeito desse tema, durante o dia também. As máscaras, o distanciamento social, aquele que é possível ser executado. Temos que considerar também os aspectos de higiene. Isso veio para ficar. Por quanto tempo? Talvez muito tempo. Então, não é porque temos a disponibilidade de vacina que isso poderá ser relaxado. Então, de maneira alguma, relaxar com essas 3 medidas que acho que hoje todos já conhecem muito bem, mas falta ainda que todos tenham essa conscientização. Não é razoável ver as imagens de aglomerações totalmente desnecessárias, principalmente por motivos festivos ou coisas desse tipo. Não há lugar para isso. É aquela máxima. Na festa sempre cabe mais um. Na UTI, muitas vezes não haverá mais um leito. É isso que estamos vendo nos dias de hoje. Quanto às medicações que têm registro na Anvisa, está hoje registrado o Remdesivir, que não é de tratamento precoce, muito pelo contrário. Ele é uma medicação para pacientes hospitalizados e que demonstrou a redução do número de dias de hospitalização em unidade de terapia intensiva. Portanto, é algo muito final, digamos assim, na terapêutica, no tratamento de pacientes. Até o presente momento, não há na Anvisa nenhum pedido de detentor de registro, ou seja, o laboratório que tem o registro do medicamento X. Até hoje não recebemos nenhum pedido de alteração de bula para incluir a aplicação contra a Covid-19. Se isso vier a ocorrer, no dia que ocorrer, será analisado e será respondido prontamente também. Então, no momento, medicação, uso previsto em bula, Remdesivir, para situações especiais em ambiente
hospitalar. Antônio Barra Torres, que é diretor-presidente da Anvisa, muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo para nós aqui ao vivo e explicar essas novas conquistas, então, para o país em termos de tratamento e também de prevenção, na verdade, de imunização contra a Covid-19. Até a próxima. Muito obrigado. A Anvisa agradece a CNN e conclama a CNN para a corrente da afirmação da esperança e não da negação da esperança. Vamos acreditar. Muito obrigado.